Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso estudo paralelo número 12, com este tema, Como Deus Fala e Como Ouvi-lo, parte 3. E como eu prometi a vocês no vídeo passado, hoje nós iremos falar a respeito dos sonhos. Eu vou apresentar para você mais detalhes de como você identificar os quatro tipos diferentes de sonho, como eu também vou te dar algumas dicas de como você interpretar pelo menos os passos iniciais e básicos para que você comece a ter um entendimento de como interpretar, de como compreender os seus próprios sonhos. Belezinha? Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. Vamos lá? Jeremias 31:26 diz assim: Nisto despertei e olhei, o meu sono fora doce para mim. Os sonhos e suas interpretações. Os sonhos e as visões, como já vimos, são definidos em quatro tipos que são proféticos, satânicos, autorreveladores e processuais. E podemos identificá-los das seguintes maneiras, começando pelos proféticos. Qual é a melhor forma de identificá-los? Primeiro, sempre possuem ambientes ou elementos da capital. Os ambientes são cenários que só existem nos céus, e os elementos podem ser pessoas, objetos, animais e cores que somente podem ser encontrados por lá. A segunda coisa, todos os cenários ou os elementos da capital possuem um tipo de luminosidade ou detalhe que não existe e não pode ser replicado nem pela Babilônia, domínio das trevas, e nem pela terra. Eu vou explicar isso um pouco melhor para você agora. Eu quero falar com você sobre isso. Como você vai identificar um sonho profético? O sonho profético pode tanto ser uma mistura de cenários terrestres com elementos da capital, quanto pode ser completamente com cenários e elementos da capital. Um exemplo de sonho ou visão profética de 100% da capital. Apocalipse, naquela parte onde João começou a descrever a cidade de Jerusalém. Ok? Então, João estava completamente na capital e todos os elementos que ele percebia ali, né, eram 100% da capital, porque não tem rua de ouro aqui, correto? Então, você já consegue identificar por ali. A sala do trono também não tem por aqui. Pode ter tronos na terra, mas a sala do trono de Deus não tem também por aqui. Ou eles podem ser ambientes terrestres com elementos celestiais, com os elementos da capital. Um exemplo disso é Isaías 6, onde Isaías teve a visão de Deus no templo. Né? Como você percebe que Isaías entrou no templo de Jerusalém da terra para orar, de repente ele viu a parte de cima do céu desaparecer, e ele viu o Senhor assentado no seu trono e todas as suas vestes preenchiam todo o templo. Então, é uma forma de você entender um cenário terrestre com elementos espirituais. Uma coisa que você tem que perceber em Sião, eu falo Sião porque é todo o reino de Deus, é o nome de todo o reino, seja céus e terra, mas é o nome correto, se eu quero falar sobre o céu, seria falar Jerusalém, que é a cidade celestial. Mas se eu trocar um pouquinho, quando eu falar Sião, eu estou falando da capital, ok? Então, uma coisa que você tem que saber a respeito da capital é que a luz se projeta lá, se manifesta lá de forma diferente. Então, por exemplo, um tom de verde que existe na Terra, ele tem uma luminosidade muito mais intensa em Sião, então ele vai parecer um tom de verde diferente. Então, isso é uma forma para te ajudar a identificar. As cores são mais vivas, mais intensas e elas são mais puras. Acho que é a melhor maneira de detalhar isso para você. Elas são mais puras. Outra coisa que você também vai identificar nos objetos é que eles têm uma leveza, uma simplicidade, mas também uma riqueza de detalhes. Exemplo, se você sonhar com um cetro,
de Sião, né, com qualquer tipo de cetro, que existe mais de um cetro em Sião. Se você sonhar com o cetro de Sião, você vai perceber o quê? Que ele, além de parecer feito de materiais diferentes do que há na terra, então, parece ouro, né? Eu consigo lembrar do ouro ali, mas você vai perceber nele uma riqueza de detalhes, uma forma de trabalho artístico superior do que o que existe na terra. E por quê? Porque os ofícios lá, as pessoas que trabalham lá em Sião, elas são especialistas. A técnica de trabalho delas é superior. Então, é uma coisa que não dá para ser replicada na Terra, ou por falta de material, ou por falta de técnica. E isso também vai ajudar você a identificar. É por isso que, às vezes, quando você lê nas escrituras as visões e os sonhos proféticos que os videntes tiveram, né, que os profetas tiveram, eles têm uma certa dificuldade para tentar explicar para você, né, o que exatamente ele está vendo, por quê? Porque tem coisas parecidas na Terra, mas não é exatamente como se tem na Terra. Então você pode perceber isso em Ezequiel, quando ele começa a explicar uma roda dentro de outra roda, né? Ele não conseguiu, né? Você não consegue entender exatamente o que ele está falando. Por quê? Porque até aquele momento não existia nenhum elemento parecido com a Terra. Na Terra, desculpa, nenhum elemento desse tipo é existente na Terra. Hoje, a gente já consegue identificar o que Ezequiel está falando com a figura do átomo que está aparecendo aqui na tela para você. Então, o átomo, né, que são círculos dentro de círculo e tem um núcleo vivo e vibrante dentro dele, é a melhor maneira que você consegue entender, né, aquela visão de Ezequiel. Então, você vai ver os profetas ou os videntes das escrituras tendo dificuldade para explicar, é por causa disso. Porque existem certas coisas que realmente só existem na capital, ou se tem algo parecido na Terra, não tem exatamente aquele material ou aquela riqueza de detalhes, então a gente só pode fazer é parecido com isso, mas não é exatamente isso. Belezinha? Então vamos lá. Terceira coisa que eu quero falar para você, para te ajudar a identificar um sonho profético, é o seguinte: ao estar em contato com uma pessoa ou animal celestial, eles sempre emitirão uma vibração, uma impressão emocional, ou seja, nunca será neutro. Outro ponto a destacar neste aspecto é que nem sempre serão boas, entre aspas, emoções, como paz, alegria, amor ou etc. Infelizmente, né, Satanás fez as pessoas acreditarem que existem boas ou más emoções, bons ou ruins sentimentos. Por causa disso, as pessoas esperam que quando elas estejam na presença de Deus, elas só sintam paz, alegria e amor, porque paz, alegria e amor é sempre uma boa emoção. Mas deixa eu te falar uma coisa assim, ó. Uma pessoa que age de má fé com outras, ela pode ficar muito feliz porque o seu plano de sacanear o outro ou a outra pessoa deu certo. E ela está feliz, ela está alegre, mas naquele contexto, a alegria não é uma coisa boa. Vou dar um outro exemplo, certo? Você está com raiva porque você soube que o filho drogado do seu vizinho entrou dentro de casa completamente alterado por causa das drogas e matou a mãe dele de paulada. E isso te deixou com muita raiva, um ódio e uma ira profundo. Só que dentro deste contexto, a sua raiva é boa. Então, o que torna um sentimento ou uma emoção bom ou ruim, não é porque ele te dá prazer, que ele te dá alegria, né? Uma pessoa que conseguiu trair o marido, ela também vai ficar bem alegre e bem satisfeita. Mas aquela alegria dela ali não é boa. Então, o que vai fazer com que esses sentimentos sejam ruins ou bons é, tecnicamente, o contexto em que eles estão inseridos. Exemplo, quando Isaías viu a Deus no templo, ele ficou aterrorizado. Ele ficou.
Ai de mim, que estou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E foi a primeira coisa que ele disse quando estava diante do Senhor. Você também identifica Daniel quando teve a visão do anjo, quando teve a visão de pessoas celestiais. Ele ficou aterrorizado durante um tempo e até deu fraqueza nas pernas e caiu. Então você não pode interpretar e você sabe que é um sonho profético, porque na hora você sentiu alegria, né? Na hora você sentiu paz, na hora você sentiu amor. Não, o que vai determinar um sonho profético são sim vibrações e emoções, mas você não pode interpretar que sempre será uma vibe boa, porque não existe vibração boa ou vibração ruim. A vibração é ruim dentro do contexto que ela está inserida, ou a emoção é boa dentro do contexto que ela está inserida. Se você está se alegrando com coisas iníquas, a sua alegria é ruim. Se você está com raiva de coisas injustas, a sua raiva é boa. Entende? Então, e outro ponto que eu quero falar a respeito disso também, é que diferente daquilo que eu falei com você, e a gente vai enfatizar isso no próximo slide também, Satanás, ele não consegue mudar o seu perfume, certo? Ele não consegue, de repente, mostrar para você que ele é uma boa pessoa. Então, o que que ele faz? Ele camufla, né? Se apresenta diante de você sem perfume. Só que em Sião, se você tiver uma visão de um animal celestial, porque existem animais na capital, ou de qualquer pessoa celestial, anjos e os humanos que estão habitando lá naquele momento, você sempre vai ter uma impressão emocional. Aquela pessoa vai demonstrar para você os perfumes, ela nunca vai mascarar o perfume dela, as vibrações dela para você. E aí, se você está esquecido da questão de vibração, é a manifestação da sua presença. E você percebe isso quando você está em ambiente público. Tem pessoa que entra muda e sai calada e todo mundo nota que ela esteve ali. Por quê? Porque ela tem uma presença marcante. Ela pode, tipo, se ela tiver uma convicção das funções dela, da liderança dela, ela pode não emitir nenhum pio. E todo mundo, quando tiver com alguma dúvida, vai virar a cabeça e olhar para ela, esperando que ela tome a frente e resolva as coisas, mesmo que ela não fale nada. Por quê? Porque essa pessoa tem uma presença marcante. E é esse perfume, né, que eu estou querendo falar para você, essa vibração que eu quero que você perceba. Todo sionita tem uma presença marcante e ele não vai mascarar essa presença para você. E você pode sentir qualquer emoção diante dessa pessoa. Às vezes é um anjo que está ali para te abençoar, mas você ficou tão impactado com a presença dele que você pode dar até uma desmaiadinha, que não tem problema nesse momento também. Então, isso é um dos 3 pontos principais, né, que eu quero explicar para você de como você vai identificar um sonho profético, ok? Vamos lá. E a quarta e última coisa que eu quero passar para vocês é assim, ó, os sonhos proféticos têm o propósito de reafirmar princípios e valores da justiça, alertar e instruir sobre os decretos reais que entraram em vigor, informar sobre os próximos passos, ou seja, eventos futuros, revelar os planos do inimigo, apresentar a capital e etc. Então, você também consegue identificar um sonho profético porque o sonho profético, ele vai revelar os planos do inimigo para você, o início, o meio e o fim. O sonho profético vai dizer para você o que Deus está querendo fazer na sua vida, o decreto, aquilo que ele já decretou que vai acontecer na sua vida, até porque ele é seu rei, certo? Então você vai receber informações, você vai receber
instruções, você vai ter os próximos passos, você está dentro do propósito e você precisa saber agora, tá? Eu cheguei até aqui, quais são os próximos passos que eu tenho que dar para continuar vivendo dentro da vida abundante que foi determinada para mim, dentro do meu projeto, né? Do propósito de vida de Deus para mim. Então, os sonhos proféticos também vão revelar para você os próximos passos, como também podem revelar o que está impedindo você de seguir os próximos passos também, certo? Pode ter essa pegada, mas no geral é isso. E uma característica que você percebe no sonho profético é que ele sempre dá um sentimento de conclusão, de redondinho, né? Como se realmente faz conta, você tem uma visão de um anjo, vem um anjo e te vem, né? A gente pode citar Daniel. Vem um anjo e explica, Daniel, então, o sonho que você teve significa isso, isso e aquilo. Lógico que Daniel, ele teve, o anjo realmente apareceu para ele teve uma visão, né, no sentido que ele estava com os sentidos espirituais dele ativos ali, mas ele estava acordado, ok? Então, sempre vai vir dentro deste contexto de informar para você sobre coisas futuras, mas também te dar instruções dos próximos passos no presente, revelar para você algum aspecto do plano do inimigo que você ainda não pescou, também informar sobre você alguns novos comportamentos que você deveria ter, explicar o que Deus quer revelar na sua vida. Então, é sempre muito num caráter instrutivo, mas também tem uma parte de turismo, certo? Que você vai sonhar apenas para você conhecer a capital. Por quê? Porque para aqueles que nasceram de novo é dado o direito de verem o reino de Deus e de entrarem no reino de Deus. Então você pode ter visões também para conhecer a capital. Você pode ver o céu, ok? Então, isso também é uma forma. Se gerar em você um sentimento de conclusão, se tiver um aspecto de futuro ou de presente, certo? De futuro ou de presente, presente ou futuro, se informar para você os novos passos que você tem que dar, se informar para você os novos lugares que você irá morar, né? Que está dentro dos próximos passos, o que você tem que fazer para dar continuidade na sua vida, tudo isso está dentro de um aspecto de sonho profético, beleza? Mais dúvidas sobre isso, por favor, entre no nosso canal do Telegram, mande um e-mail para nós. Tem várias formas de entrar em contato conosco, que sempre fica na descrição do vídeo. Agora vamos falar a respeito do sonho satânico. Como você vai conseguir identificar um sonho satânico, belezinha? Vamos lá? Sonhos ou visões satânicos. Os sonhos satânicos, né, ou as visões satânicas, têm por objetivo estabelecer, reforçar ou recriar padrões ou comportamentos iníquos. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer para você aqui: o sonho faz de conta que você, quando se converteu, tinha um problema muito sério com bebida. E você sentiu isso sendo quebrado dentro de você, isso sendo destruído dentro de você, ao ponto que já faz 3 anos que você nunca mais bebeu na vida e você não se inclina para a bebida, você não tem desejo nenhum sobre isso. E de repente, uma bela noite, né, uma bela tarde, no horário que você vai dormir, você sonha que está entrando no bar e enchendo a cara. O que que é isso? É um sonho satânico, com Satanás tentando recriar dentro de você o sentimento do alcoolismo para que você volte a beber. Ou é um caso de prostituição que você tinha, pornografia de algum gênero, de algum tipo, e isso foi quebrado dentro de você, e de repente você começa a sonhar com coisas bem aleatórias, e nem precisa ser um sonho longo, pode ser, sabe, uma cena dentro do filme, né, 30 segundinhos, 2 segundinhos, 3 segundinhos, de repente vê um homem pelado, uma mulher pelada, ou se é uma depravação homossexual, né, o objeto de afeto lá, você como mulher atraído por outra mulher, você como homem atraído como outro homem, tudo isso é para tentar recriar aquele padrão e comportamento de iniquidade, ou reforçar sentimentos ou padrões que você ainda tem da iniquidade. Então, você é um desconfiado crônico, certo?
Você não confia em ninguém. E uma pessoa que não confia em ninguém, tecnicamente, já condenou todo mundo, sem antes julgar se essa pessoa, ou sem antes permitir que essa pessoa seja avaliada para saber se ela é digna de confiança ou digna de desconfiança. Então, uma pessoa desconfiada crônica, ela não acredita que todo mundo não presta para ela até que se prove ao contrário. Isso é um comportamento correto de um sionita? Não. Isso é um comportamento padrão de um injusto, padrão de um iníquo. Ser um desconfiado crônico é errado, é completamente incorreto. E aí você tem isso ainda, você não abriu mão de ser um desconfiado crônico, e aí você sempre sonha com pessoas te traindo, com pessoas te sacaneando, com pessoas prejudicando você. Tudo isso para quê? Para que você tenha esse sentimento de desconfiança reforçado. Ou não, para estabelecer esse sentimento. Estabelecer o quê? Você nunca se comportou daquela maneira, você nunca pensou daquela forma. Naquela área ali, você sempre foi correto. Dentro do princípio da justiça, ou aos olhos de Deus, você sempre fez o que era correto aos olhos de Deus naquela área, mas de repente você começa a sonhar em que você está agindo de maneira incorreta. Isso é Satanás tentando estabelecer dentro de você sentimentos, padrões e pensamentos da iniquidade. Então, os sonhos satânicos, eles sempre têm esta proposta: estabelecer, reforçar ou recriar princípios da iniquidade na sua vida. Beleza? Então, vamos lá agora. Em via de regra, os cenários e elementos das visões ou sonhos satânicos sempre são os terrestres. Raramente há vislumbres, cenários ou elementos da Babilônia, já que Satanás é hábil em dar o tapa e esconder a mão. O que isso significa? Na maioria das vezes, Satanás não quer que você perceba que está sendo influenciado e manipulado por ele. Então, se você interpretar que um sonho satânico é sempre quando você enxerga um demônio, querido, não se iluda. Satanás, ele gosta muito de ficar no anonimato. Ele gosta muito de fazer você esquecer que existe um aspecto espiritual da realidade. Então, na maioria das vezes, os sonhos satânicos não têm elementos espirituais da Babilônia. Você não vai sonhar com um demônio, você não vai sonhar com uma parte do inferno, você não vai ter nada disso. Entretanto, há três situações em que ele costuma se apresentar. Primeiro, quando ele quer te introduzir de maneira incorreta à realidade espiritual. Segundo, quando ele quer reforçar em você uma visão incorreta da liderança e soberania de Deus. E terceiro, quando ele quer reforçar em você sentimentos de impotência e vulnerabilidade sobre ele, ou seja, para que você sempre se sinta a caça, a presa, a vítima e nunca o caçador. Então, vamos voltar para mim um pouco aqui. Satanás não gosta de se apresentar nos sonhos ou visões satânicas. Geralmente, essa é a principal estratégia de Satanás. Ele vai fazendo um tipo de manipulação aonde ele nunca é visível, ou ele raramente se demonstra. É igual como acontece hoje. Tem muitas pessoas que acreditam, né, que os Estados Unidos é o país dominante do mundo, mas isso é só propaganda. Os verdadeiros líderes do mundo iníquo são outros países. Os Estados Unidos faz parte, mas ele não é o manda-chuva. Por quê? Porque a técnica de Satanás de fazer com que você tenha uma visão da realidade enquanto ele vai te manipulando por outra. Então, raramente você vai ter um sonho satânico onde você vai ver um demônio. Ou você vai ver pedaços da Babilônia, do Império das Trevas ou do Inferno. Isso é muito raro. As três situações em que isso ocorre é quando ele quer te introduzir de maneira incorreta
na realidade espiritual. O que que é isso? Eu estou falando tanto dessas pessoas que são envolvidas com o ocultismo, certo? Então, né, invoca um demônio, aquela coisa toda, quanto eu também estou falando de uma pessoa, né, que está começando a caminhar na verdade, mas desde sempre ela sempre teve medo das coisas espirituais. Então, como Satanás vai tentar atrofiar os sentidos espirituais dela, colocando medo. Então, ele vai começar a sempre fazer ela sonhar com demônios, sempre fazer ela sonhar com sendo perseguidas por coisas malignas. Para quê? Para que ela sempre tenha medo da realidade espiritual e ela nunca desenvolva o seu espírito no aspecto de sentidos espirituais, porque em muitos momentos as pessoas até se desenvolvem espiritualmente, mas na alma, porque a alma faz parte do espírito, ok? E nós iremos ensinar isso aqui para você, principalmente no terceiro arco da série A Doutrina, quando nós estivermos ensinando sobre restauração integral. Ali você vai começar a entender a dinâmica do espírito, da alma e do corpo, mas a alma, ela é um elemento espiritual, ok? A alma não está desconectada do espírito. Então, muitas vezes as pessoas só conseguem se desenvolver espiritualmente, então, entendendo a justiça, compreendendo a justiça, sabendo a justiça, mas ela não sabe usar a visão espiritual dela, o ouvido espiritual dela, o paladar, o tato, o olfato, a locomoção, ela não sabe entrar e sair de uma realidade espiritual e ela não se envolve com essas coisas, por quê? Porque quando ela começou, ela só sonhava com demônio, então ela tem medo de demônio, e aí Satanás, então, para deixar ela atrofiada nesse aspecto tão importante do espírito, do corpo espiritual dela, porque, querido, imagina você conseguir se mover, trabalhar na terra, viver na terra, se você não enxergar, não ouvir, não sentir o gozo das coisas, não ter tato, não conseguir andar. Você acha que você vai conseguir viver na terra? Não vai. A mesma coisa na realidade espiritual. Se você não desenvolver os seus sentidos espirituais, que são os mesmos dos físicos, porque se há corpo natural, 1 Coríntios 15 também há corpo espiritual, você também não consegue caminhar de maneira é, autônoma e forte na realidade espiritual. Então, Satanás, com o novo nascido, ele geralmente, né, para assustar ele, para levar ele a ter medo, faz com que essa pessoa introduza ela na realidade espiritual de maneira incorreta, porque se ela ficar com medo de Satanás, se ela ficar com medo de sempre, ah, não, vou abrir meu sentido espiritual e vou ver um demônio, ela não vai desenvolver-se espiritualmente nesse aspecto que é tão importante quanto o crescimento da alma. Até porque vai ter coisas na alma dela, no caráter dela e na identidade dela que só vai ser desenvolvido se ela aprender a fortalecer os seus sentidos espirituais, ok? Porque a alma depende do espírito para tudo. Se a alma não depende do espírito, ela se torna carnal, né? Quando ela começa a depender dos sentidos físicos para tudo, e aí a pessoa morre espiritualmente. E isso é um assunto para outro dia. Então, quando ele quer te introduzir de maneira incorreta na realidade espiritual, Satanás também tem essa tendência de se revelar. Se não for dentro desse aspecto, ele vai ficar camuflado, escondido e ocultado para que você não acredite na realidade espiritual. O segundo aspecto é quando ele quer reforçar em você uma visão incorreta da forma como Deus governa, da forma como Deus lidera. E de que maneira? Fazendo você achar que você tem que seguir a Deus por meio do medo. Então, o que você está falando, Shaya? Eu estou falando sobre esses sonhos, essas visões do inferno que as pessoas têm. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar com o inferno ou ter visões do inferno, mas vai estar dentro de um contexto, vai estar dentro de uma visão muito mais ampla, ou seja, o inferno não é o prato principal, ele é um complemento para que você tenha um entendimento a respeito de outras coisas. Mas sabe aquele evangelismo terrorista que acontece no cristianismo? Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ou seja, qual é o motivo pelo qual a pessoa está querendo aceitar Jesus? É porque ela compreendeu que estava vivendo uma vida errada? Não, é porque ela não está com medo de ir para o inferno. Então é dentro desse aspecto que eu quero fazer. Satanás tem a tendência, ele é perito nisso, de levar as pessoas quererem servir a Deus por meio do medo. Ou seja, a pessoa, ela não aceitou Jesus
porque ela compreendeu que vivia uma vida torta, ela não quis entrar no reino, porque ela compreendeu que a forma de pensar dela estava equivocada, que ela tinha uma visão muito fantasiosa da realidade. O que é visão fantasiosa? Visão fantasiosa é qualquer interpretação da realidade que você entende, aonde Deus não está ativo e operante. Se Deus é um criador que deixou as coisas na mão do ser humano e não se intromete mais nada, você tem uma visão fantasiosa da realidade. Se você não acredita em Deus, você tem uma visão fantasiosa da realidade. Se você acredita realmente que todos os aspectos que acontecem na Terra só têm um lado natural e não existe uma influência espiritual sobre isso, você está tendo uma visão fantasiosa da realidade. Assim, o fato de você não ter esse arrependimento, de perceber que você tem uma visão fantasiosa da realidade, o único motivo pelo qual você está caminhando com Deus é porque você tem medo de ir para o inferno, porque, né, uma minha irmã lá teve a divina revelação do inferno, e aí são tantas riquezas de detalhes do inferno que você ficou apavorado de ir para aquele lugar, então você aceita Jesus. Isso é Satanás trabalhando na sua mente para que você tenha uma visão incorreta da forma como Deus governa e da forma como Deus lidera. Querido, eu não estou dizendo aqui que o inferno não é real. Eu não estou dizendo aqui que o inferno é um lugar bonito, não é mesmo. O inferno é um lugar bem feio, o inferno é um lugar horroroso, mas Deus, ele quer que você sirva e se submeta ao governo dele. Deus quer que você caminhe na justiça, porque você entendeu que isto é o correto. Porque se você caminhar na justiça porque você quer caminhar na justiça, você não precisa nem se preocupar com o inferno, porque o inferno é destinado a criminosos. O inferno é destinado a pessoas que não se arrependem. O inferno é destinado a pessoas destrutivas. E originalmente o inferno era o lugar dos anjos rebeldes, agora também se tornou lugar de anjos e humanos rebeldes. Mas você entende que o ponto aqui é o rebeldes? Satanás é tirano, Satanás é ditatorial. E aqueles que servem a Satanás são assim. Então, lideranças ditatoriais, elas sempre vão te conduzir por meio do medo. Um tempo atrás, eu sonhei com eu sonhei não, eu ouvi um áudio de uma mulher que ela estava dizendo isso. Ela estava contando, né, que ela via o Rio de Janeiro sendo inundado por águas, que ia acontecer um tipo de tsunami no Rio de Janeiro e uma série de outras coisas. E ela viu o exército nas ruas, racionando a comida, racionando a ração e tal. E o sonho dela é um sonho de juízo divino? É. E no início, enquanto eu estava ouvindo o áudio do sonho, eu percebi, tá certo. Isso daí é uma coisa que realmente pode acontecer. Não tem nada de maligno nisso. Só que aí, o final do sonho eu percebi a sutileza de Satanás para trabalhar na mente da irmã. E chegou e disse assim, ó irmãs, ó irmãos e irmãs, Deus mandou me avisar. E isso é uma coisa que irá acontecer com todos nós. E não há o que você possa fazer para orar e interceder sobre isso que não vai mudar. Porque Deus vai derramar a sua ira sobre todos, os filhos e os ímpios. E a gente sabe que não vai ser assim. A grande tribulação vai rolar? Vai rolar. Mas os filhos serão poupados dentro da grande tribulação, assim como quando o povo de Israel estava no Egito, foi poupado da maioria das pragas que os egípcios sofreram. O povo de Israel estava na tribulação do Egito? Estava. Mas sofreu as mesmas coisas que ele? Não. Por quê? Porque Deus vai chegar um momento, né? Em Malaquias é dito que todo mundo vai ver claramente a diferença entre o que serve a Deus e daquele que não serve. Se não há uma distinção entre o que serve a Deus e aquele que não serve, de duas uma. Ou essa profecia é mentirosa, ou na realidade existem pessoas que dizem que servem a Deus, mas na realidade não servem. Aos olhos de Deus, elas são tão ímpias quanto as outras, mesmo professando seu nome, então é óbvio que a punição sobre elas será a mesma, certo? Então, o sonho satânico ele tem essa mania de
Satanás sempre quer levar você a achar que Deus é um ditador, que Deus ele precisa utilizar-se do medo para que você governe, quando na realidade Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você analise a sua vida com padrões corretos e perceba que você está completamente torto. Se você ajustar a sua vida, você não tem que se preocupar com o inferno, porque o inferno não é para você, porque você não é mais rebelde, certo? A terceira coisa é quando ele quer gerar em você um sentimento de vulnerabilidade, sabe? Eu sempre serei mais poderoso que você. Eu sempre serei mais forte que você. Dias teve uma filha minha que ela sonhou com, era um sonho satânico, assim, ela sonhou com, ela estava na casa dela e de repente ela viu um demônio pro lado de fora. E aí esse demônio aparece de repente. Ele primeiro estava no portão, se eu lembro bem do sonho. Depois ele apareceu na porta. E aí depois ele entrou dentro de casa. Tipo assim, ela não conseguiu expulsar ele. E até teve uma hora que ela conseguiu lutar com ele e tirar ele de dentro de casa, mas não conseguiu tirar ele do portão. Então, esses sonhos aonde Satanás, você se sente paralisado, entende? Que você se sente tão pequenininho, tão diminuído. É esse terceiro aspecto onde Satanás pode também revelar para você, para fazer você se sentir o indefeso, o vulnerável, a vítima, certo? Tirando essas três situações de levar você a ter uma visão distorcida da realidade espiritual, porque aí você vai ficar com medo de ter demônio, de fazer ele bancar o valentão para você que você sempre tenha medo dele, acredite que se Satanás está furioso, você está ralado, porque não tem como você vencer a Satanás nunca, ou levar você a acreditar que Deus é tão bom quanto um demônio, certo? Porque Deus utiliza-se do medo para fazer você obedecê-lo. Tirando esses três fundamentos, todo sonho satânico, você nunca vai ver um demônio ou um aspecto do inferno ou da Babilônia ali. Ele sempre vai se apresentar de você de uma maneira bem mascarada, bem camuflada, beleza? Vamos lá aqui. E a terceira e última coisa que eu quero explicar para você é o estilo anjo de luz, né? Quando Satanás tenta, só tenta, né? Fazer você acreditar que na realidade você não está falando com um demônio, você está falando com um anjo ali. O modo anjo de luz não se refere apenas em demônios se passando por anjos, mas também se passando por pessoas de sua confiança. Quantas vezes, né, um discípulo meu ou um filho meu sonhou comigo e não era eu? Sou eu que eu estava dizendo isso, que eu estava dizendo aquilo, que eu estava dizendo aquilo outro, e não eu, entendeu? Então nem sempre eles estão se passando por anjos, às vezes eles vão também se passar por pessoas de sua confiança. Além de criar a ilusão de que cenários ruins são bons, celestiais. Neste método, Satanás costuma utilizar crenças incorretas oriundas da religião para enganar as pessoas. A melhor forma de identificar a falsificação de Satanás é não ignorar os demais sentidos espirituais, ou seja, não dependa somente da sua visão. Então, deixa eu explicar melhor essa parte aqui. Ah, existe sim a tentativa de Satanás de tentar se passar por bom enquanto ele é ruim. Além de ele mascarar a sua presença para que você não identifique, né, as vibrações ruins que ele emite, ele também vai se aproveitar do seu conjunto de crença. Então, vou dar um exemplo. Se você acredita que Jesus é a sabedoria, e eu estou falando isso porque teve um livro alguns anos atrás que eu li de um cara que estava compartilhando suas visões e seus sonhos proféticos. E ele, o primeiro sonho, o primeiro capítulo dele era 100% profético. Mas aí, em algum momento, Satanás começou a introduzir-se nessas visões e nesses sonhos, se pagando também de anjo de luz. Tanto que ele percebeu que na introdução do livro ele diz assim, ó, é possível que algumas cenas que eu vi, eu as interpretei de forma errada por causa é, do meu conjunto de crenças, por causa da forma como eu interpreto isso. E teve um momento em que esse rapaz teve contato com a sabedoria, e aí depois a sabedoria ali disse para ele que ele era Jesus. E a gente sabe que a sabedoria é outro nome para a rua Hakodesh, certo? Da Espírito Santo. Então,
Satanás, se você tem aquela visão assim, né? Você que é católico, que acredita no purgatório, você pode sonhar com o purgatório e um anjo falando com você a respeito de coisas do purgatório. Então, é dessa maneira que ele se disfarça de anjo de luz. Não é pegando coisas de Sião e copiando elas para te enganar. Não, ele se aproveita da sua interpretação da realidade espiritual, que está incorreta, porque você aprendeu de maneira errada na sua religião, e aí pode ir cristã, protestante, cristã católica, shintoísta, muçulmana, ah, religiões africanas, religiões asiáticas, nova era, não importa. A visão que você tem daquilo que é bom da realidade espiritual vai ser desta forma que Satanás vai enganar você. Então, se você veio de uma religião de ocultismo e disseram para você que toda vez que você sonhar com um leão, você está diante de um ser espiritual benéfico, Satanás vai se manifestar como leão para você. Por quê? Porque é essa visão da realidade espiritual que você tem. Então, ele vai se aproveitar das fantasias, das mitologias que as religiões sempre ensinam a respeito da realidade espiritual para te enganar. Então, se ele não conseguir manifestar isso, ele vai utilizar, né, como um transformista, como um metamorfo, ele vai se transformar numa pessoa da sua confiança, porque, se eu sonhei com o pastor fulano, então com certeza é Deus. Só que o que você tem que entender é que nós precisamos sondar o nosso coração o tempo todo ou pedir para Deus que Deus sonde o nosso coração. Querido, uma das coisas mais fáceis de ser enganado é a ilusão de que você está sempre certo. Uma vez eu repreendendo o meu filho mais velho, eu disse para ele assim: filho, não é melhor você estar de fato certo do que ter a ilusão de que está certo? Você deveria deixar que o seu pensamento, a sua vontade, as suas intenções fossem avaliadas, para saber se a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se não estiver dentro do critério de bom, perfeito e agradável, então o que você quer é injustiça. Você não deveria ter medo de jogar o seu coração na luz e pedir para saber se tudo que você está pensando, se tudo que está sentindo está certo. Não é melhor você ter certeza de que você está certo do que você só ter a ilusão de que está? E uma pessoa que tem a ilusão de que está certo, amado, o fato de ela caminhar na ilusão, ela já é um pato perfeito para ser enganado por Satanás quando ele vem no seu modo anjo de luz. Quando ele vem reforçar em você as mitologias que a religião que você estava inserido, às vezes tu não era, pode ser ateísta, né? E eu vou te dizer, ateísmo é uma religião, apesar de eles negarem de pé junto que não, certo? Só que é uma religião 100% humana, né? Porque aí como destrói a realidade espiritual, os seus ídolos são seres humanos 100%, né? Enquanto as outras religiões dão uma misturada, né? Tem um santinho aqui e um ser humano ali, né? Na mão esquerda eu adoro um santo, na mão direita eu adoro um ser humano. E as religiões ateístas não, a gente só adora o ser humano, ok? Você pode sonhar com isso também, né? Você pode, é dessa maneira como Satanás engana. Então, a forma como você vai perceber Satanás te enganando no modo anjo de luz é, primeiro, não ignorando os outros sentidos espirituais. Ser celestial não está emitindo vibração nenhuma, o seu tato vai perceber, o seu olfato vai perceber, a sua audição vai perceber. Aquela frase que ele disse parece algo que Deus não diria, você tem que tomar conta daquilo ali. Se você também vai perceber a luminosidade. Em Sião, as coisas, o sol, a luz se processa de uma maneira mais limpa, mais pura, mais intensa. Realmente são rainhos de sol ambulante. Se você vê que parece uma luminosidade que você consegue identificar na Terra, mesmo que está brilhando, amor, se é algo que consegue ser recriado na Terra e você consegue identificar aquele tipo de luz ali da Terra, amor, é um cara se pagando por quem não é. Se é uma pessoa da sua confiança, mas o cenário está todo errado.
O cenário parece que está te conduzindo mais para se ferrar do que para fazer bem. Então, amor, aquela pessoa da sua confiança não é de fato ela que está ali, mas um demônio que está se passando por isso. Outra coisa que eu não falei para você nos últimos vídeos a respeito disso. Querido, sonho é uma realidade espiritual real. Quando você sonha, você realmente está em contato com uma realidade espiritual. Não é um processo mental, como a ciência diz para você. Tanto que você não é, se fosse um processo mental, você sonharia todas as noites, você lembraria de todos os sonhos. E você não se lembra. Por quê? Porque não é sempre que você visita uma realidade espiritual. Não é sempre. Um exemplo bem claro sobre isso é Salomão. Salomão, no dia que ele foi ungido a rei, Deus visitou ele em sonhos e explicou para ele passo a passo daquilo, conversou com ele. O que que você quer, Salomão? Eu quero isso, isso e aquilo. E aí, você quer mais reino? Você quer mais riqueza, mais mulheres, mais coisas? Não, eu quero ter sabedoria. E o que que aconteceu? Quando o seu Salomão acordou, ele se tornou, durante bons anos, antes da queda dele, né? Ele era conhecido como a pessoa mais sábia do mundo. Outro exemplo que eu posso te dar também é Abimeleque, quando ele, baseado na mentira de Abraão e Sarai, tomou Sara como concubina. Deus apareceu para ele em sonhos dizendo: essa mulher tem marido, devolve ela para o marido dela. Então, querido, sonhos são sempre uma realidade espiritual. Mesmo que não faça sentido para você, você sempre está visitando uma realidade espiritual. Às vezes é um teatro, certo? Ou você está de fato num ambiente espiritual real. Vou explicar a diferença aqui. Às vezes, né, sendo sonho profético ou sonho satânico, você está tendo uma visão teatral, que eu costumo fazer assim, quando Deus desenhou para você, então, ao invés de Deus te explicar tintim por tintim, ele pega e cria uma cena com vários elementos com significados ocultos para que você venha discernir. Como você vai quando você vê um filme ou um teatro? Aquele roteiro foi todo preparado para passar uma mensagem para você. Isso também acontece. Mas tem outras situações que você realmente vai visitar lugares reais, que não é uma interpretação teatral. Mas independente se você está dentro de um teatro ou dentro de um cenário real, ainda é uma realidade espiritual que você, com o seu espírito, está acessando. Então não é só um processo da sua mente, ok? O único contexto que é um processo da mente são os sonhos processuais. E a mente ainda, que faz parte do espírito, tá? A mente não é o seu cérebro, não tem essa ilusão também. Certo? Então, esses são os aspectos dos sonhos satânicos que eu quero passar para você hoje, a maneira como você vai identificar o sonho profético do sonho satânico. Eu vou dar uma pausa no vídeo agora, porque ele já está ficando bem extenso, e aí eu volto aqui para nós continuarmos a falar sobre os sonhos autorreveladores e os sonhos processuais e dar as dicas para você de como você vai interpretar cada um desses sonhos, belezinha? Então me aguarda.